A paz do Senhor Jesus Cristo, queridos, nós vamos continuar com o tema Rico para com Deus. Temos falado, queridos, nós temos comentado que o galardão é uma coisa que vem como recompensa por boas obras. Então você terá um galardão no céu de acordo com, você toma a graça, Deus começa a transformar a tua vida, você começa a frutificar. Então o galardão do céu vem pelas obras. Já a salvação, a herança vem por Cristo. É de graça, não custa nada. A salvação e as bênçãos, a cura, a prosperidade, tudo isso é de graça, não custa um centavo e vem pelo sacrifício e obediência de Cristo. Então, nós podemos ter a salvação, mas podemos também ter a vida abundante. Muitos são salvos, mas não chegam à plenitude. Há uma operação da graça que nos tira da carne e nos leva para o Espírito. Deus vai renovando a nossa mente, vai nos aperfeiçoando, a gente vai saindo daqueles erros, aquelas palavras erradas, atitudes erradas, e começa a entrar na sabedoria de Deus. Renovamente, começa a experimentar a boa, perfeita, agradável vontade de Deus. Aí você entra na vida abundante. Na vida abundante você começa a reinar. Você começa a reinar. A Bíblia diz em Romanos 5,17 que os que tomarem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão como reis nessa terra. 1 Pedro 2,9 diz que Deus nos chama reis e sacerdote para manifestar as grandezas de Deus. E uma das coisas maravilhosas que nós temos oportunidade é de participar dessa graça. Deus nos dá o privilégio, através de Adão entrou o pecado e a destruição. Agora, através de nós que somos a igreja, Deus está restaurando todas as coisas. Jesus diz, ide, curar enfermos, expulsai demônios, consolai os tristes. Então nós somos a nova criação, porque através de nós Deus está recriando. Deus criou, o inimigo deformou, agora Deus está restaurando através da igreja. E uma coisa maravilhosa que nós podemos ver, amados, é a palavra graça. No Antigo Testamento, eu vou abrir aqui em Daniel capítulo 1, versículo 9, no Antigo Testamento, já se utilizava a palavra graça, só que não tinha essa abrangência que tem agora, que nós podemos compreender, que graça é a presença, é em Jesus Cristo, mas a palavra graça já era usada no Antigo Testamento, e eu vou citar isso aí, a palavra-chave, graça, em Zacarias 12:10, fala, derramarei sobre eles o Espírito de graça, Espírito de graça. Já dizia profeticamente, pode deixar Daniel aberto 1:9, tá? Mas estou lendo aqui Zacarias 12:10, que ele derramará o Espírito de graça e de súplica. A palavra graça é favor, graciosidade, bondade, beleza, charme, atratividade. Cheia de graça é cheia de beleza, atratividade. Mas não uma beleza mundana, sensual, carnal. Está dizendo? É a beleza de Deus. Nós somos cartas vivas. Deus se revela o seu amor, a sua bondade, o fruto do Espírito Santo através de nós. E essa graça, ela atrai as pessoas a Cristo, não a nós. Nós não somos pessoas que são ídolos, A gente não prega a nós mesmos, nem chamamos atenção para nós. Como João Batista que diz, eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então nós apontamos para o Senhor. Agora, essa graça estando em nós, chama a atenção das pessoas, por quê? Assim como aquela sarça, que havia um monte de sarça no deserto, e muitas sarças pegavam fogo por causa do calor, isso era normal. Então, sarça no deserto é uma coisa comum. Sarça pegando fogo é muito comum. Mas o que chamou a atenção de Moisés é que ela ardia e não se consumia, e brilhava e ardia. Que é isso? Ele falou, algo diferente. Aquilo chamou a atenção de Moisés. Moisés foi até lá o arbusto, aí o Senhor falou com ele. Então o que eu quero dizer é isto. Ninguém acende uma lâmpada e coloca debaixo da cama e esconde. Mas quando o Senhor nos ilumina, nós somos luz do mundo e sal da terra, para a glória do Senhor, é para impactar as pessoas mesmo. A presença do Senhor em nós é para mostrar uma sabedoria que nenhuma ciência, nenhuma psicologia, nenhuma filosofia gera. A sabedoria que Deus gera em nós, ela é superior aos mais sábios deste mundo. Isso nos pertence. Não para sermos os sabichões e tal, não, para ajudarmos pessoas. Tudo que Deus nos dá é para ajudar as pessoas. Então Deus nos dá sabedoria, força, vida, tudo, para que nós possamos impactar. E vamos ver um exemplo nisso em Daniel capítulo 1, versículo 9. Ele era um escravo, gente. Ele era um escravo no meio de centenas de escravos, mas Deus deu graça. Veja lá, Daniel 9. Ora, Deus deu
Deus deu a Daniel graça e misericórdia diante do chefe dos eunucos. Algo impactou aquele eunuco. No meio de tantos, Daniel se destacou. Havia nele uma sabedoria excelente. Havia nele um poder que nenhuma ciência, nenhuma medicina pode alcançar. A medicina vai até aqui. Deus quer fazer algo maior ainda, impactar. Então nós devemos esperar coisas grandes do Senhor para servi-lo com excelência. Deus nos dá tudo o que nós precisarmos. Você vai aconselhar alguém? Sabedoria te será dada. Você vai orar por alguém? Poder acima de qualquer doença ou obra maligna. Então, Deus dá favor. Deus tornou o chefe ali, de Daniel, propício, favorável aos seus olhos. Ele olhou para Daniel e a graça de tanto Daniel orar, tanta presença do Senhor está em Daniel, quando o eunuco olhou para ele, eu vou ser favorável, eu vou ajudar esse camarada. Veja o que Deus faz. Deus chama a atenção do mundo, faz com que eles nos escutem, coloque em nós um brilho, uma graça, para que as pessoas sejam beneficiadas e salvas. Coisa linda, irmãos. Então conte com a presença do Senhor, aqueles que estão à sua volta. Deus pega um rei ímpio, porque muitos falam, Deus não usa governante ímpio. Deus usa sim, irmãos. Deus pode usar o ímpio, o coração do rei está na mão do Senhor. Deus pode pegar o ímpio para abençoar o justo. Pode, porque ele fez isso no tempo da reconstrução. Aqui em Esdras, capítulo 1, versículo 11. Esdras, antes de Salmos vem Jó, antes de Jó vem Neemias, e depois Esther, Neemias, depois vem Esdras, tá bom? Capítulo 1, é um livro tão escondido na Bíblia. Pastor, tem esse livro? Tem esse livro. Então, antes de Salmos vem Jó, antes de Jó vem Esther, antes vem Neemias, depois vem Esdras. Esdras, capítulo 1, versículo 11, é o seguinte, deixa eu contar aqui o que aconteceu. Quando Israel desobedeceu ao Senhor, eles foram para o cativeiro. Jeremias avisou, o rei Zedequias não ouviu, o povo não ouviu, bateram em Jeremias, colocaram ele no cárcere, e Nabucodonosor veio e levou para a Babilônia. Quando estava quase acabando o tempo do cativeiro, e quando Jeremias escreveu o livro, falou que ia durar tantos anos, que eles iam ficar no cativeiro. Quando estava quase acabando esse tempo profético, Daniel começou a orar e jejuar, e começou a ler a Bíblia. E quando Daniel começou a ler a Bíblia, ele falou, lendo o livro de Jeremias, lendo os livros, Daniel descobriu, o tempo do cativeiro acabou. O que nós estamos aqui sofrendo à toa? Porque acabou, como agora, nós estamos livres, Jesus já diz, está consumado, estamos livres das obras do diabo. Aí, lendo o livro de Jeremias, Daniel descobriu que o tempo do cativeiro tinha acabado. O que ele começou a fazer, irmãos? Começou a orar e jejuar. Deus tocou lá num rei ímpio. O rei Dario, o rei Sírio, todos aqueles reis que não queriam nada. E isso que eu estou falando aqui, Daniel 9:2, tá? Aí acontece que Deus toca em Esdras e Neemias, um para reconstruir a cidade, outro para reconstruir o templo, que a cidade, eles estavam no cativeiro. Você sabe, irmãos, que Deus começa a dar favor e graça diante do rei ímpio, e tudo que eles pediam, queremos madeira, queremos cavalo, queremos dinheiro para viajar, tudo Deus moveu, e tocou para reconstruir a cidade. Então vamos ver, Jeremias escreve, Daniel lê e descobre, Daniel começa a orar e jejuar, Deus toca lá Esdras e Neemias e o rei, e reconstrói a cidade. Veja o que Deus faz, irmãos, através da oração, Deus reconstrói uma nação inteira, a nação de Israel. Tudo porque Daniel leu que o tempo do cativeiro tinha acabado. Assim, um homem ou mulher de Deus que compreende o tempo profético que nós estamos em Cristo. O tempo da doença acabou, eu entendo isso, eu ponho a mão e digo, em nome de Jesus, e eu oro com autoridade. Isso é um exemplo profético, de compreender essa dispensação. Vamos lá, Esdras capítulo 1, versículo 11. Todos os utensílios de ouro, de prata, foram 5.400. Meus irmãos, você pode entender como é que um rei ímpio pode ser tocado,
Eu estava falando aqui em Esdras também, mas Neemias, tá? Vai um livro para frente, Neemias 1:11, tá? Estou em Esdras aqui também, recebeu o favor do rei, mas o que eu quero citar aqui é o versículo específico. Olha só, Neemias capítulo 1, versículo 11, tá? Neemias 1:11. Está em Esdras, vai um livro para frente, Neemias capítulo 1, versículo 11. Aí ele ora ao rei do céu, né? Neemias 1:11. Ah, Senhor, estejam pois atentos os teus ouvidos à oração do teu servo e à oração dos teus servos que desejam temer o teu nome, tá? E faze prosperar hoje o teu servo, dá-lhe graça perante este homem. E eu era copeiro do rei. Irmão, o copeiro era o seguinte: o rei não comia comida nenhuma, não bebia bebida alguma, porque podia estar envenenado e ele não queria morrer. Então ele recebia muito presente de outros reis e havia muita perseguição. Então o copeiro, ele era aquele que experimentava a bebida antes do rei. Se ele não morresse, o rei tomava. Então ele comia, tinha uma cobaia, né? E ele era o copeiro do rei. E o copeiro do rei nunca podia ter um semblante triste na presença do rei, porque passava uma imagem, se ele está triste, ele está mal. Isso era muito perigoso. O copeiro tinha que estar sempre de bom humor, ele tinha que estar sempre alegre, sempre para cima, porque estava na presença do rei e não podia deixar o rei em depressão. E aí ele ora e pede graça: Senhor, me dá graça, eu vou falar com o rei. Ele era um copeiro. E ele vai falar diante do rei. E aí, em capítulo 2 de Neemias, versículo 4, o rei faz uma pergunta para ele, porque o rei olha para ele e diz assim: por que você está triste? Você pode ver no capítulo 2, versículo 1, o rei falou: você nunca esteve triste na minha presença, por que você está triste, rapaz? Aí o rei pergunta no versículo 4, você vê que Deus está dando graça? Um rei se interessar por um copeiro porque o copeiro está triste? Você já notou quantos livramentos existem em perguntas assim? José perguntou para o padeiro e para o copeiro porque eles estavam tristes. E quando o copeiro lembrou, havia alguém lá na prisão, há 2 anos atrás, que revelou sonhos Faraó. E aí, por causa deste ato de generosidade, ele preso se importou com o outro que estava triste. E aqui, a mesma coisa. Às vezes, irmão, aquela pessoa que está triste pode ser um canal de bênção lá na frente. Pode ser um canal de Deus. A pessoa está passando uma depressão, a vida está destruída, está sofrendo, está arrebentado, mas Deus vai reconstruir a vida dele, porque Deus pode. Deus vai ser glorificado. E aqui o copeiro estava triste, e aí o rei pergunta: por que você está triste? Olha lá o versículo 4. E o rei me disse: o que me pedes agora? Olha o que ele fez, irmão. Antes dele pedir, ele fez uma oração flecha. Sabe o que ele fez? Ele disse assim, o rei perguntou para ele assim: o que você quer que eu faça? Aí disse assim: eu orei a Deus e falei com o rei. Olha que coisa rápida assim. O rei te olhando, então eu falei com Deus e falei com o rei. Mas foi? Antes dele falar com o rei, ele falou com Deus. Você está vendo aqui? Então eu orei ao Deus dos céus e disse ao rei. Tudo que ele pediu para o rei, irmãos, o rei concedeu para ele. Tudo que ele pediu. No versículo 9, então vim aos governadores da além do rio e dei-lhes carta do rei. O rei tinha enviado comigo chefes dos exércitos e cavaleiros. Deus não poupará milagres para o propósito dele. Aquilo que ele quer fazer, ele vai fazer. Então ele tem pessoas chaves. Irmãos, às vezes, uma pessoa que vai ser tão bênção para você, você tem que entender que existem conexões. Pessoas que você vai conversar aqui, que vai ser bênção lá na frente. Você pode imaginar que Paulo foi preso injustamente em Filipos, apanhou, foi colocado no cárcere interior. E quem ele imaginaria que lá em Filipos o carcereiro ia começar um culto na casa dele, e desse culto em Filipos ia se formar uma igreja que ia bancar todas as viagens de Paulo pela Ásia Menor, todas as viagens. Ninguém ajudou eles a não ser a igreja de Filipos, que ele teve um bom testemunho ali na prisão, quando ele apanhou, não murmurou, não xingou, louvou a Deus. Depois o carcereiro se converteu lá em Atos 16, e através dessa conversão abriu uma igreja em Filipos, e essa igreja de Filipos era próspera, ajudou todas as viagens missionárias de Paulo. E se Paulo desse um mau testemunho? E se ele fosse um crente que envergonhasse ali? E se ele falasse alguma coisa com Silas ali? Olha, às vezes uma pessoa que você dá um mau testemunho pode ser uma pessoa que vai ser canal de bênção para você. Você queima, a partir dali você fechou, queimou as pontes. Aquela pessoa jamais vai acreditar em você, jamais vai investir em você. E muitas vezes Deus quer fazer isso.
Deus quer tocar vidas, para tocar vidas, para tocar vidas. E existem conexões. Existem pessoas que Paulo queria pregar o evangelho, mas aconteceu o seguinte: ele ia pregar o evangelho, ele não era mais judeu, ortodoxo. Ele continua sendo judeu, mas não queria aquela doutrina judaica. Então os judeus estavam mal com ele, não queriam mais ver ele, porque ele deixou de ser aquele judeu religioso. Os cristãos estavam com medo dele, porque ele, antes de se converter, ele matava os cristãos, perseguia os cristãos. Então ele estava aqui querendo pregar o evangelho, mas os judeus estavam com raiva dele, porque ele era um ex-religioso. Os cristãos estavam com medo dele, porque ele matava cristão. E aqui estava Paulo, cheio do Espírito Santo, querendo pregar. Lá vem Barnabé e faz a ponte e ajuda ele. Apresenta ele, fala que ele é homem de Deus, banca as viagens e ajuda ele financeiramente. Um Barnabé da vida, um homem que não sabe pregar, mas que pode ajudar o teu ministério, irmãos. Cada um com o seu dom. Cada um com o seu dom. E é assim que Deus faz. E você pode ver que coisa mais linda, irmãos. É muito perigoso dar um mau testemunho em lugares que você pensa que não dá nada, porque aquela pessoa lá no mercado, na empresa, em qualquer lugar, pode ser uma pessoa que vai ser alcançada, pode ser uma pessoa que vai ser canal de bênção, pode ainda ser um líder de multidões, e você vai estragar. Por exemplo, a pessoa que prega numa escola, dá uma escola dominical, dá um estudo, de repente aquela criança cresce e vira um pregador mundial. Você não sabe. Você não sabe o potencial. Você está jogando a semente, você não sabe onde é que vai germinar. De repente aquela pessoa vai pregar muito melhor que você, vai ganhar, né? Como eu sempre digo, você pode pregar para um e aquele ali vai pregar para 1 milhão. Você não sabe. A pessoa pode ser muito melhor que você, mas você está ali. Barnabé não era como Paulo, mas ele podia ajudar Paulo. Com o dom dele, ele ajudou Paulo. Paulo sem Barnabé não podia começar seu ministério, com todo o seu talento. Não tinha credibilidade, não tinha conexões, não tinha acessibilidade, não tinha ninguém que o apresentasse. Ele não era conhecido por ninguém como pregador. Veja, irmãos, que muitas vezes você pode fechar portas e abrir portas. Isso vai causar impacto na vida das pessoas. Isso significa graça. Graça é essa capacidade de tocar vidas e que as pessoas vejam Deus em você, que gere confiabilidade e credibilidade. Então, uma das traduções de graça é charme, beleza. Não é um charme carnal, é o charme de Cristo. De forma que as pessoas se sentem atraídas a andar com você, ouvir você, estar junto de você. Amém, amados? Porque você é o sal da terra e luz do mundo. Vocês são cartas vivas. E o que está escrito em você? Que Jesus é maravilhoso. 2 Coríntios 3:2, que nós somos cartas vivas, que o mundo lê Deus através de nós. O mundo não lê a Bíblia, o mundo lê você. Evangelho, né? Segundo Mateus, Marcos, Lucas, João, não. Evangelho segundo Santa Rosa, né? Santa Rosa, rogai por nós, ex-pecadores. Então eles não leem a Bíblia, eles leem o cristão. Se o cristão mudar, for transformado, aí ele vai para a igreja. O mundo lê nós, não lê a Bíblia. Você vai ler a Bíblia? Não lê a Bíblia. Eu estou observando os cristãos. E nós, a Bíblia nos chama de santos. Você sabia, irmãos, que nós éramos pecadores até receber Jesus? Nós seremos pecadores até receber Jesus. Quando você recebe Jesus, a Bíblia diz que você é santificado em Cristo. O sangue te purifica. Paulo nunca escreveu assim: aos pecadores da Galácia, aos pecadores de Éfeso, aos pecadores de Corintos. Eles pecavam, mas não eram mais pecadores. Eles eram santos. Santos pecam, mas não amam o pecado. Não tem paz no pecado, não esconde o pecado, não brinca com o pecado. Confessa o pecado, o sangue de Jesus purifica todo o pecado. Então nós recebemos uma nova natureza, uma nova condição, estamos assentados na região celestial. Você era pecador até que recebeu Jesus. Quando você recebeu Jesus, você passou a ser filho de Deus, você passou a ser santo. Agora, santo é quem não peca? Não, santo é quem tem Jesus no coração, o Espírito Santo está santificando. Nosso desempenho ainda é muito imperfeito, certo? Nós erramos, falhamos, mas lá no nosso espírito, nós somos um com o Senhor. Então a Bíblia nos chama de santos. Então, agora, para que a gente fique no altar sendo adorado com a vela, não é isso. Adorar, então o irmão é santo. Não, santos em Cristo, não é em nós mesmos. Nós mesmos, todos pecaram e carecem da glória de Deus, né? Então quando nós chegamos diante do Senhor, nós chegamos dizendo: tem misericórdia de mim, pecador.
Mas depois que nós recebemos o Senhor Jesus Cristo, nós dizemos assim: Senhor, eu vou confessar os pecados, mas não sou mais pecador. Eu peco, mas eu não amo o pecado. Então isso é muito importante, fazer uma distinção, porque muitos podem ler o Novo Testamento, que Paulo começa com a carta de Romanos. E a carta de Romanos é o começo da doutrina. Então ele começa dizendo: não há um justo sequer, todos pecaram. Ele não começa assim, irmãos, dizendo os pecadores, pecadores. Ele começa o livro de Romanos falando de pecadores, pecadores. Depois que ele explica a nova lei, a lei do Espírito de vida, você vai ler de 1 Coríntios até o fim, nunca mais Paulo chama ninguém de pecador, porque aí ele fala da graça, do sangue, da purificação, aí acabou o assunto. Pecador é quem precisa receber Jesus. Porque se eu disser assim, ó, um exemplo, já deve ter ouvido isso aí em algum púlpito, e parece muito piedoso, até humilde, parece humilde, mas na verdade é incredulidade. Ó Deus, tenha misericórdia de mim, um pobre pecador lavado no sangue de Jesus. Peraí, pobre pecador lavado no sangue de Jesus. O sangue lavou? Lavou. O sangue tirou o pecado? Eis aí o cordeiro que tira. Se tira, tirou. Ah, não tirou? Então o sangue é uma fraude. Imagine que você compra um produto para tirar da panela assim, tudo que está sujo assim. Aí você passa e continua sujo. Ué, mas isso não vale nada. O produto tem que tirar a gordura, não tem que tirar? Agora, você crê que o sangue de Jesus tira o pecado? Então eu sou um pobre pecador lavado no sangue de Jesus. Espera aí. Se você é um pobre pecador lavado no sangue de Jesus, o sangue de Jesus não fez nada, você é um pobre pecador. Lavado? Mas pecador? Não existe pecador lavado. Ou é pecador ou é lavado. Se foi lavado não é pecador. Se é pecador não foi lavado. Não tem como. Sou um pobre pecador lavado no sangue de Jesus, é um absurdo. Porque você é um pobre pecador até receber Jesus. Recebeu Jesus, agora você foi santificado, foi lavado no sangue de Jesus, você agora é filho, agora você é corpo de Cristo. Então é importante compreender isso. Porque dizer eu sou um pobre pecador lavado, lavou, sou um pobre pecador. Lavou, sou um pobre... Ué, peraí. Se o sangue lavou, já não é mais um pecador. Era um pecador, mas o sangue lavou, tirou. Se tirou, está limpo. Se está limpo, é santo. Veja, isso é muito forte, irmão. Então, quando você diz, eu sou um pobre pecador lavado no sangue de Jesus, você está dizendo, o sangue de Jesus não me limpou, porque eu sou um pobre pecador. O sangue de Jesus não me salvou. Então, quando você chama você de pecador, você está diminuindo o sangue de Jesus. Agora, quando você diz assim, em Cristo eu sou santificado, você está honrando o sangue de Jesus, porque o sangue de Jesus te limpou, te salvou, tuas vestes são brancas, você é santo do Senhor. Veja, então, não é humilde dizer eu sou um pobre pecador, é humilde dizer eu fui santificado e limpo pelo sangue de Jesus. Isso é humilde, porque você está dando glória ao sangue e dizendo que o sangue te santificou. Isso é forte. Isso faz todo o detalhe. E aí o irmão até muda a voz para parecer mais ungido, né? Um pobre pecador. Que nem eu estava ouvindo a mensagem do David Robertson antes, ele falou assim, irmão, tem gente que pensa que a unção tem a ver com grito, com estalar a veia do pescoço. Porque você está gritando assim, irmão? Não, é unção. Ué, mas o que tem a ver unção com grito? A Bíblia diz, deixar aí toda a gritaria, toda, né? Jesus é manso e humilde do coração. Você pode imaginar Jesus gritando, Paulo esbrava, escumando? Não, irmão. Culto racional, sabe? Você tem que pregar de maneira que as pessoas entendam, se arrependam e se convertam. Então, aí o Deus falou assim, que olhou para o irmão começa lento, assim, irmão, vamos abrir a Bíblia. Então, irmãos, o livro... O que é isso, irmão? É a unção de Deus. Que unção de Deus, rapaz? Acorda para a vida. Unção de Deus não tem que gritar, dar um problema, dar um estoura a veia aqui, né? Já teve pregadores que morreram, irmão, estourou a veia, explodiu. Não foi a força. Esse é o tempo do Espírito Santo. Precisa força. As coisas de Deus não são assim. Eu não vejo Jesus nem o Espírito Santo dessa maneira. As pessoas pensam que... E tem igreja, irmão, que se você for lá e pregar como eu estou pregando, não tem unção. Esse pastor não tem unção. Não tem Deus. Porque para ter Deus tem que gritar, tem que plantar bananeira, que nem um macaco, tem que gritar, tem que escumar, tem que virar o olho. O que é isso? Deus nos chama para ser diferente, não para ser esquisito, né, irmão? Aí a pessoa, ela fica estranha, o visitante chega lá e fala, esse cara está meio doido. E pensa que é a unção de Deus. A unção de Deus, pelo fruto do Espírito Santo, pelo caráter, né? Não é pelo grito, não é pelo... Sabe, tem pessoa que faz essa competição, cada um que pega o microfone quer mostrar
alta voltagem. Aí pega um, se revela e grita, aí o outro pega e vai mais para 220, né? Um estava em 110 para 220. A alta voltagem tão alta, capaz de dar um curto-circuito do púlpito lá, pegar fogo, o camarada explodir. Porque é muito fogo demais, meu irmão. Oh, irmão, é fogo. E revela tudo, irmão. Revela a tua identidade. Revela a placa do teu carro, mas não revela o teu pecado. Não revela que você tem que se arrepender. Não revela o fruto do Espírito. Não tem paciência, não perdoa. Cheio de orgulho. Ué, que Espírito Santo é esse que revela tudo menos a palavra? Isso é carne, isso é meninice. E as pessoas em bagres gostam disso, eles gostam de barulho, gostam de mover, tem que rodopiar, tem que gritar. Não sou contra, irmão. Quer rodopiar, rodopia, quer gritar, grita. Mas essas coisas de Deus é culto racional. Sair da igreja pensando diferente, se arrepender, se converter. Querendo se emocionar, rolar, escumar, plantar bananeira, sair dali e continuar a mesma pessoa, não adianta nada. Temos que entender a mensagem e praticar a mensagem. E para entender, tem que ser dito de uma maneira até melhor que eu estou falando, mais devagar, mais pausado, lendo e mostrando na palavra, né? Assim é que você vai gerar pessoas sábias, pessoas que vencem. Não, sabe, o culto lá, eu estava vendo o culto lá, o pastor pegou, começou tererê, tererê, e o pessoal começou a rodar, corria pela igreja, corria, aí acaba o culto, toca, bate, corre, acabou, o cara não vai para sua casa. Aí ele já compra aquela roupa bem compridona assim, para que já fica, aquela roupa já, sabe? Para que isso, irmão? Sabe aqueles irmãos, eles compram aqueles capotão, não sei se vocês já viram, parece assim um vestido, aí eles colocam esse cheio de botão, porque quanto mais botão, mais unção, né? Um monte de botão assim, e põe aquele negócio, e roda, e grita, e roda, e pá, e rola, e cai, e rola, e grita, e tchau, acabou o culto, não teve palavra, não teve arrependimento, teve unção com óleo, não teve nada, irmão. Não teve profecia, não teve revelação, não teve nada. Isso é um engano, é emoção. Eu me lembro uma vez, fui pregar num retiro, eu, a missionária Rosana. Chegamos lá, não dava certo, irmão, porque o pastor tinha ensinado a emoção, e quando você ensina a emoção para as pessoas, elas saem da razão. Então eu ia pôr a mão para orar pela pessoa, para Deus restaurar ela caía, começava a gritar, ei, calma, menos, vem cá, ei, não precisa disso, para, vem cá, vamos orar. Não dava, Rosa, eu ia chegando a mão assim para dizer, para orar, né, para restauração do coração, da alma. Então eu ia chegando a mão, se a pessoa estribuchava no chão, escumava, rolava para lá, calma, irmão, calma, nem comecei a orar ainda, vem cá aqui, escuta que eu vou orar com você, vamos escutar aqui. Pelo amor de Deus, meus irmãos. Então, Jó 42, versículo 11 e 12. Você pode imaginar, parente dar alguma coisa é difícil, né? Só pela graça de Deus. Parente, irmão, quando você está endividado, eles não te conhecem, não atendem o telefone. E Jó aqui, irmão, Jó 42, versículo 11 e 12. Ele estava quebrado, endividado, tinha perdido tudo. É ou não é, irmãos? Jó é antes de Salmos, tá bom? Antes de Salmos, Jó. Jó 42, versículo 11 e 12. O que aconteceu, Rosa? Deus deu graça aos seus familiares, foram lá. E deram ouro, diamante, joia, barra de ouro, dinheiro. Jó ficou o homem mais rico do Oriente. Como é que pode? Irmão, isso é graça, isso é charme, isso é favor, isso é beleza de Cristo, isso é o poder de Deus para tocar no coração de familiar e te dar dinheiro para você sair das dívidas. Você quer promessa. Tudo que está na Bíblia, 2 Coríntios 19, 20, é para nós, nos pertence. É sim e amém. Se aconteceu com alguém, isso pertence a você. Jó estava endividado, doente, quebrado num dia. No outro dia ele era o homem mais rico do Oriente. O que Deus pode fazer, irmãos? Deus trazia um pássaro trazer comida para Elias. Deus tem os seus meios, acredita, não é? Então nós somos alvo da bênção e canal da bênção. Nós somos canais, dispenseiros da bênção, mas também somos alvo da bênção de Deus. Deus diz, eu vou te abençoar. E você será uma bênção. Como é que você vai ser uma bênção, Abraão? Eu vou te abençoar. 2 Coríntios 9,8, eu vou te dar tanta bênção, que vai sobrar para as boas obras. 2 Coríntios 9,8, é o que diz a Bíblia. Vai transbordar 12 cestos. Você crê que vai transbordar sabedoria na tua vida para servir o Senhor? Prosperidade para servir o Senhor? Unção de Deus? É isso que diz a palavra, creia. Você foi feito para ser cheio. Eu preguei isso na quinta-feira, se puder ouvir. Não é,
eu tenho o Espírito, eu recebi o Espírito, é cheio do Espírito. É isso que o Senhor está falando. Nós somos alvo da bênção do Senhor. O Senhor torna o coração das pessoas favoráveis a nós, a nos ouvir, a aceitar o que estamos falando. Ele disse em Atos 26:16, Paulo, eu vou te dar uma sabedoria, que você vai conseguir tirar as pessoas das trevas para a luz. Deus te dá sabedoria, unção, favor, graça, como deu para Daniel diante. Então aquela pessoa que você vai ajudar, Deus, você vai orando, Deus vai dar graça e ela vai te ouvir, vai ver a sabedoria de Deus em você e vai se voltar para Deus. Amém? Você crê nisso? Então é muito importante você crer nisso. Aquele que não negou nem mesmo o seu próprio Filho, antes o entregou por nós, como nos dará juntamente com ele o quê? Todas as coisas. Romanos 8, 31, 32, tá? Então nós vemos aqui em Jó 42 que o Senhor abençoou como? É interessante, Rosa, que no versículo 12, Jó 42, 12, se assim o Senhor abençoou. Não diz no 12? Mas no 11, quem fez isso foi as pessoas. Viu como quem não tem discernimento atribui o canal que é fonte. Foi Deus que fez, mas quem veio aqui foram as pessoas. Diz a Bíblia que quando Israel foi atacado, todos fugiram, mas Samar pegou sua espada e fez um livramento no campo de lentilha, lutou e venceu. E diz assim, o Senhor operou um grande livramento. Ué, mas não foi Samar, tá vendo? Nós somos provisão de Deus, canal de Deus, amém? Moisés, eis que vou libertar o povo do Egito. Que bom, Senhor, valeu, hein? Através de você. Eu não, né? Então, Deus opera através de pessoas. E é glorificado através de nós. Ele vai ser glorificado. Você crê que hoje Deus vai ser glorificado? Que o mundo vai ser impactado com a sabedoria de Deus na sua vida? Que o mundo vai ser impactado com o poder de Deus, com a prosperidade de Deus na sua vida? Olha a prosperidade que Deus deu para Isaac, impactou aquele povo. Ei, temos visto que Deus é contigo. Ei, temos visto, né, que Deus está com você. Eu acho que isso é Gênesis capítulo 26, que o povo ficou tão impactado com a prosperidade, porque no deserto não dava nada, e naquele ano Isaac semeou. O que aconteceu, irmão? Só ele colheu 100 vezes mais. O que Deus vai fazer? Que você tenha êxito sobrenatural. Tudo que você fizer dará certo, mas você dirá, é o Senhor. Por que você vende tanto? Por que você compra a cota? Por que você sara tão rápido? Porque Deus está na minha vida. E você quer esse Deus também? Você vai ter o favor de Deus. Gênesis 26, versículo 28 e 29. Temos visto que o Senhor é contigo. Temos observado, temos notado. Irmãos, quando eles estavam viajando para Roma e o navio partiu, porque Deus queria operar na ilha de Malta, né? Então tem os seus caminhos, irmão. O navio quebrou, o que estava cuidando dos escravos falou, vamos matar todo mundo à espada para ninguém fugir. Isso está lá em Atos 27, versículo 42 e 43. Mas o líder do navio, porque amava Paulo, disse, ninguém vai morrer. Por causa de você ninguém morre, porque Deus te dá graça e favor. Porque Deus deu graça e favor para Daniel, nenhum eunuco foi morto. Pensa nisso, irmão. Por causa de José, a casa de Potifar era abençoada. Assim como por causa de Jonas o navio afundou, por causa de José o mundo inteiro não passou fome. Canal de bênção. Nós somos dispenseiros dos mistérios de Cristo. Não vai faltar sabedoria. Que nem eu digo, né, irmãos? Eu pego ali, ligo o celular, para passar uma mensagem de 20 minutos, irmão. Não tem uma sílaba para dizer, não tem um versículo, não tem nada. Porque imagine você pregar todo dia, irmã. Todos os dias pregar em torno de 20, 30, 40, todo dia. Você não tem isso, não tem arquivo, não tem pessoa. Então eu pego, ligo ali o áudio ali, ligo. A Bíblia diz, abre a tua boca e eu encherei. Eu não tenho nada para dizer, irmã, absolutamente nenhuma vírgula, nenhum pensamento, nada. Mas o Senhor disse que nunca faltará. 2 Samuel 23, 2, o Espírito do Senhor fala por mim, a sua palavra está na minha boca. Entende? Nunca faltará. Você pode pregar 50 anos, 4 vezes por dia, que não faltará mensagem. Você abre a boca e vai fluir, porque o Senhor prometeu que estaria conosco e que nos encheria de sabedoria. João 16, 13, 14, que Deus nos daria tudo de sabedoria e nos faria saber o que vai acontecer, nos guiaria em toda a verdade. Então não tenha medo. Toda provisão intelectual, emocional, saúde, financeira, sexual, todas as áreas, Deus supre e você tem direito em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus. Portanto, nada te faltará. Tão bonito dizer, o Senhor é meu pastor, nada faltará. Muitas vezes, quando a gente está começando,
A gente fala, que legal essa segunda parte do versículo, nada me faltará. Mas o mais bonito é a primeira parte, o Senhor é meu pastor. Sabe o que significa? Jesus falou, tudo que eu tenho, Pai, é teu, tudo que o Senhor tem é meu. Uma das coisas mais profundas que você pode dizer é o seguinte, Deus, eu sou teu, não há nada maior que isso. Porque quando Jesus vier, aquele que é dele, irá morar com ele, aquele que é do mundo, não. Então, quando você lê o Senhor é meu pastor, nada me faltará, o que impacta a pessoa que está começando na igreja é, nada me faltará, claro, mas o mais importante é, o Senhor é meu pastor, ou seja, eu sou dele. Não há coisa mais profunda que você possa chegar à revelação, eu sou de Deus, eu sou dele, eu pertenço a ele, eu vou morar para sempre com ele. Não há nada maior que isso, não existe nada que possa superar isso. As pessoas não entenderam isso aí. E não diz assim, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Não diz isso. Não diz isso. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. O nada me faltará é porque o Senhor é meu pastor. É isso que ele está falando. As pessoas não entendem isso. É como se separasse as coisas. O Senhor é meu pastor. Tá, pulo agora. Nada me faltará. Sim. Não. O Senhor é meu pastor, vírgula, nada me faltará. É uma coisa só. É porque ele é meu pastor que nada faltará, porque tudo está nele, a prosperidade, ele é Jeová Jiré, ele é Jeová Rafa, ele é tudo. Então quem tem Jesus tem tudo, quem não tem nada. Quem tem a Jesus Cristo no céu já tem morada. Entende? É importante compreender que o que nós temos de mais precioso não é o que ele dá, é o que ele é. Você tem o Senhor no teu coração, o selo da promessa, a vida eterna. Quem tem Jesus tem a vida eterna. Quem não tem, não tem. Isso é muito forte. Eu poderia continuar aqui muito mais, e tem muito mais para dizer, mas o tempo não vai dar. Quero comentar aqui com os irmãos, nós vamos compartilhar. Então veja que a palavra graça é charme, é beleza, não carnal. Falando de charme, é a habilidade de impactar as pessoas com uma sabedoria sobre-humana, com graça para conseguir ganhá-las para Cristo. Tudo que você precisar, irmãos, para impactar essa geração. Paulo dizia em Romanos 15, 18, 19, por força de sinais, milagres, sinais, eu tenho ganho essa geração. Ou seja, não te faltará recursos do Espírito para toda boa obra. Nenhum dom vos falta para toda boa obra. Por isso que nós vamos ter galardão. Precisou de sabedoria? Tiago 1,5, peça a Deus, será dada. Precisou de dinheiro para ajudar alguém? Pai, eu quero impactar esse mundo aí, eu quero pagar contra aquela pessoa, eu quero mostrar que o Senhor é prosperidade na minha vida. Irmãos, isso te pertence. Senhor, para as boas obras. Dinheiro para a avareza, o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, mas dinheiro para as boas obras Deus te dará, se for para as boas obras. Senhor, me dá dinheiro, Pai, que eu quero construir uma igreja gerados pela graça lá no Nordeste, lá, Senhor. Me dá, Senhor. Não para me tirar do pão. A gente faz aí igreja aí que vende a casa e dá dinheiro para a igreja. Está louco? Vai tirar a coisa do teu filho? Não, vou vender meu carro e dar dinheiro na igreja. Não, Deus não quer o teu carro. A Bíblia em 2 Coríntios 8, não dê aquilo que você não pode. Deus não quer que você venha na tua casa, venha no teu carro, venha nas tuas roupas e dê na igreja. Não, Deus quer que você tenha uma vida digna, certo, irmãos? E sobre. Por exemplo, vamos dar um exemplo que você com 5 mil você paga as suas contas mensais. Tem gente que fala assim, eu só quero 5 mil porque eu pago minhas contas. Então você é tipo uma sanguessuga, vive para você mesmo. Os 5 mil que você tem, você usa. Os 5 mil que você tem, você usa. E o reino de Deus? E o reino de Deus? Então você tem que pedir o quê? 7 mil. Porque esses 2 mil que me sobram é para o reino de Deus. Você está entendendo, irmão? Com esses 5 mil eu não posso ajudar. Deus sabe. Tem gente, irmão, que ganha um salário mínimo. Aí chega lá interno da igreja, lá tem que dar 10%. Tem que dar 10%, senão o devorador. Meu irmão... Tinha que ajudar essa pessoa que está começando, da cesta básica para ela. Eu não é, irmão. Mas ainda vai tirar do irmãozinho que não tem nada. Que coisa mais doida. O que tem que fazer é o seguinte, irmão. À medida que você prospere, Paulo diz, à medida que vocês prosperam, da sua prosperidade, vocês repartiam. Então a pessoa vai para a igreja devendo. Não, vai lá e faça um empréstimo. Já vi o pastor falando isso. Faça um empréstimo e dê na igreja. Meu Deus, o camarada já está quebrado, endividado, desempregado, ainda tem que dar dinheiro na igreja. Não, você vai para a igreja... Como você está, e Deus vai começar a te prosperar, porque você entende essa palavra, que a prosperidade te pertence, e aí você começa a ganhar mais, mais e mais, vai chegar uma hora que vai sobrar, e você vai ajudar sem tristeza, mas com alegria. Por quê? Porque aí você ganha 7, ajuda a obra de Deus, daqui a pouco Deus está te dando 10, daqui a pouco Deus está te dando 12,
E Deus vai multiplicando, porque Deus sabe como fazer o homem prosperar em tempo de crise. No Salmo 37:19 diz que nos anos de crise, o homem que teme o Senhor prosperará. Tudo que ele fizer, prosperará. Não importa os recursos de Deus, Deus nos abençoa em Cristo, em glória. Deus não depende da condição do país. Nós somos embaixadores celestiais, Deus nos abençoa milagrosamente. Portanto, você que está ouvindo essa mensagem aqui, está desempregado, endividado, e o pastor está dizendo para você, me dê dinheiro. Não dê nada para esse pastor aí. Não dê um centavo para ele. Não compre nada que vende na bazar, cantina. A casa do Senhor não é casa de venda, é casa de comércio. E retiro pago, jantar pago, cantina paga. Aí vai lá, seminário pago. Aí o pregador é pago. Irmão, que é isso? A gente dá roupa para repartir para os irmãos de graça, não é para vender. Alimento, eles comiam entre eles lá, né? Algo americano assim, cada um leva uma coisinha, mas nada, esse negócio de cantina paga, isso aí, nas Giradas para Graça não tem comércio, você pode ver, não tem venda de nada. Não tem venda de nada, porque Jesus fez uma zurraga e falou, não façam venda na minha casa. Igreja não é lugar de venda, irmão. Esse é um dos diferenciais que nós lemos lá em Atos dos Apóstolos e que não tem. Acha isso normal. Irmão, Jesus, o Espírito Santo se entristece quando a igreja vive em função de dinheiro. Tudo que fala, púlpito é dinheiro. Tudo no comércio, tudo é venda. Irmão, igreja não é para ganhar dinheiro, igreja é para ganhar almas. O alvo do pastor que abre igreja pensando em dinheiro, ele está desqualificado. Se o coração do homem está no dinheiro, ele é avarento. A avareza é idolatria, não herdará o reino dos céus. Deus sonda. Eu posso dizer assim, irmãos, vou abrir uma igreja para ganhar almas. Deus sonda o coração, seu miserável. Eu sei que você está mentindo, seu falso hipócrita. Eu sei que você quer povo, bastante povo, para ganhar bastante dinheiro. E Deus disse, não vou cooperar, não põe a mão. Porque Deus, irmão, ele não olha por fora. Ele não olha Saul e Davi por fora. Ele sonda. Irmão, Deus nos conhece melhor que nós mesmos. Por isso que às vezes ele não nos dá certas coisas que não estamos preparados. Você entende? Porque Deus, você fala assim, ó Deus, me dá 5 mil para ajudar a obra. Ó Pai, se eu ganhar 5 mil, eu vou ajudar. Você fala assim, se você ganhar 5 mil, você vai viajar, não vai nem nos cultos mais. É isso que ele vai falar. Não é assim que ele vai falar? Ele conhece o nosso coração. Agora, nós não conhecemos o nosso coração.